Este é o plantão de dúvidas do terceiro ano A da Escola Silvio de Almeida. Hoje é dia 26 de maio, tá? São 8 horas da noite e nós vamos iniciar a aula. O tema da aula são aplicações do Teorema de Pitágoras. Tá bom? Eu vou começar a apresentação aqui. Deixe-me só voltar aqui para o começo. A habilidade é resolver e elaborar situações e problemas envolvendo teoremas de Pitágoras. E aqui nós vamos tratar do que é um prisma, tá? Então, o prisma seria esse paralelepípedo aqui. Ele tem o formato de uma caixa de sapato, ou você pode achar que ele também tem o formato de um cubo. Qualquer figura geométrica que possui duas bases iguais. Então, essa base, que é o fundo da caixa, e a tampa da caixa, elas são iguaizinhas. Elas são duas bases paralelas. E as faces são laterais, são quadriláteros, tá? As faces laterais são retângulos ou quadrados. Então, toda vez que aparecer uma figura com essas características, nós estamos falando de um prisma, tá? Então, lembrando, o prisma possui duas faces iguais, que no caso a tampa e o fundo da caixa, e as faces laterais são sempre quadriláteros, pode ser quadrado, no caso quadrado ou retângulo, tá bom? E essa diagonal que a gente está falando sobre a diagonal do prisma é essa diagonal interna que nós temos aqui, ó, tá? Então nós temos a diagonal da base e a diagonal interna. Quando a gente junta com uma das arestas, a gente forma esse triângulo retângulo interno dentro da figura, tá? Lembrando que a diagonal ela liga um ponto na extremidade superior e um ponto na extremidade inferior, tá? Deixa eu mudar a cor da caneta. Aqui, ó. Esse ponto aqui é um vértice da nossa caixa, esse outro ponto. Um está na parte superior da caixa e o outro está na parte inferior do lado oposto. Então, essa linha que passa por dentro da figura é chamada de diagonal, nesse caso do prisma. Tudo bem? Tudo bem, meninas? Sim, Ok. tudo. Eu tenho aqui, ó, vou mudar para mim poder, vou lá no GeoGebra, eu vou mostrar algumas construções para vocês. Então, aqui, ó, nós temos o esboço de uma caixa. No caso, ela pode ser considerada um cubo ou tudo mais. Então, repara que você tem as duas bases, uma embaixo e uma em cima. Essas duas bases são iguais e são paralelas entre si, e as faces são retangulares ou quadriláteros. Então, primeiro, eu tenho essa linha pontilhada amarela, é a diagonal da base. Essa diagonal da base aqui, ó, ela pertence somente a essa figura geométrica que representa a base, que ela é plana. E eu tenho essa diagonal dentro da figura, eu vou até movimentar a figura, ó, pode reparar, essa diagonal que está dentro da figura aqui, ó, essa vermelha, ela representa a diagonal do prisma, ela passa por dentro da figura, tá ok? Então, aqui embaixo, na base, eu tenho o quê? A linha pontilhada amarela, que ela é plana e representa só a base plana do fundo da caixa. A linha pontilhada vermelha representa a diagonal que passa por dentro da figura. No caso, eu tenho outra apresentação aqui do GeoGebra, que mostra a formação do próprio triângulo retângulo dentro da figura. Por isso que a gente utiliza o teorema de Pitágoras para determinar essa diagonal, tá? Eu vou mostrar aqui, ó, eu estou apagando a, as faces laterais, vou apagar algumas arestas, ó, e repara que aqui, ó, eu formei a aresta da base, aqui é como se eu estivesse olhando a figura por baixo, e eu já percebo que a diagonal da base, ela vai formar esse triângulo retângulo que está aqui na base, por isso que eu posso aplicar o teorema de Pitágoras para determinar essa diagonal da base, porque aí eu uso essa aresta e essa aresta como catetos, e a hipotenusa vai ser essa diagonal. E aí, quando eu formo a diagonal interna, eu tenho esse outro triângulo retângulo. Para mim, utilizar o teorema de Pitágoras para determinar
essa diagonal aqui, ó, dentro da figura, eu vou usar essa aresta e a diagonal da base. Então, por isso que se fala em utilização da diagonal da base, que é justamente com a diagonal da base, eu tenho um dos catetos e a aresta, que é a lateral da caixa. Outro cateto para achar a diagonal, que é a hipotenusa, tá? Deixa eu só ver se eu consigo movimentar essa figura, não. Aqui, ó. Aqui, ó, dá para ver bem o triângulo retângulo que se forma com a diagonal interna do prisma e, no caso aqui embaixo, ó, você repara que nós temos a diagonal da base, que é um dos catetos. Tudo bem até aí, meninas? À medida que a gente vai fazendo o exercício, vai ficando mais claro. Aqui, ó, nós temos um cubo, que também é um prisma, tá? É o hexaedro, e no caso aqui, ó, ele também tem essas duas propriedades. Eu tenho em azul, aqui eu tenho a base, que é a parte de baixo. Esse plano representa o plano da base. Essa parte em azul é o quê? Ela é o triângulo retângulo que representa a união das arestas, dos lados do quadrado da base e a diagonal da base. E aí, com ela, eu também formo o triângulo vermelho, que passa por dentro da figura. Eu tenho a diagonal de dentro da figura e a diagonal do quadrado da base também é cateto deste triângulo vermelho, tá? E, claro, que o centro de mídias ele está trabalhando de uma maneira que eles estão utilizando o conceito de diagonal do cubo para poder desenvolver o teorema de Pitágoras. É muito simples usar o teorema de Pitágoras, desde que você decore, que nem eu já comentei antes, alguns valores ao quadrado e algumas raízes quadradas que podem surgir. Então, acaba sendo rápido. Mas existem outras maneiras, porque existe o estudo da diagonal dos prismas, tá? E, de acordo com esse estudo, a diagonal de um prisma, eu tenho uma fórmula específica para ele, tá? Que eu vou comentar isso agora para vocês. Só para poder amarrar o que a gente viu até agora, vocês conseguiram entender que tanto de uma figura geométrica como um prisma, que pode ser um bloco, que nem uma caixa de papelão, ou simplesmente um cubo, que nem esse que vocês estão vendo aí em vermelho, primeiro, a diagonal interna de um prisma é sempre uma diagonal, uma linha que passa por dentro da figura que liga dois vértices, um em cima e outro embaixo, de lados opostos. Isso é fato. Então, por exemplo, a diagonal ela sempre vai formar dentro da figura um triângulo retângulo. E aí você consegue determinar essa medida da diagonal utilizando como cateto as medidas das arestas e a diagonal de baixo, que seria a diagonal da base. Então, teoricamente, para utilizar o teorema de Pitágoras para determinar a diagonal de um cubo, ou de um paralelepípedo, ou de um bloco retangular, você teria que aplicar o teorema de Pitágoras duas vezes. Mas existem caminhos mais simples, tá? Quando você tiver as medidas das laterais da caixa, você não precisa fazer o teorema de Pitágoras duas vezes. Você pode determinar a mesma medida da diagonal, que está marcada em amarelo aqui em laranja, tá? Utilizando essa fórmula aqui, ó, que é a fórmula específica. Ela lembra muito o teorema de Pitágoras. Então, fica fácil até de decorar essa fórmula. Então, o que essa fórmula utiliza? Ó, ela surgiu a partir da união das duas fórmulas de cada diagonal dos dois triângulos. Então, você tem o triângulo retângulo da base, que está marcado aqui em amarelo, mas isso aqui é cor de rosa, salmão, sei lá. Então, você tem que essa aresta B, essa aresta A são dois catetos, e aí você tem essa diagonal da base, que é indicada por D ao quadrado. Então, essa aresta aqui, ela é uma hipotenusa. Então, D ao quadrado é igual a este A ao quadrado mais B ao quadrado, tá aqui. A diagonal do paralelepípedo, essa linha Dzão aqui, ó, está indicada em verde. Então, o que você tem? Os catetos é o lado C da caixa, que seria esse mesmo lado dessa lateral, e a diagonal da base. Então, ele pegou a diagonal da base, que é D ao quadrado, mais C ao quadrado. Peraí, mas ele já falou quanto vale o D ao quadrado.
No caso aqui, ó, esse d ao quadrado aqui equivale a tudo isso que está aqui. Opa, deixa eu voltar aqui, que ficou meio fora. Meio é muita bondade de minha parte, né? Mas tudo bem. Então, repara que esse d ao quadrado aqui, ó, ele corresponde a quem? O a ao quadrado mais b ao quadrado. Então, ele substituiu isso na fórmula. Trocou o d ao quadrado que estava aqui por a ao quadrado b ao quadrado. Esse expoente 2, ele jogou na forma de uma raiz. Então, o cálculo da diagonal de um paralelepípedo, se você tiver as três dimensões da figura, você já pode calcular diretamente, usando potências ao quadrado e a raiz. Lembra o teorema de Pitágoras, só que com um elemento a mais, que no caso seria considerando as três medidas das três dimensões. Tudo bem até aí? Sim. Então, vamos pensar o seguinte, vamos aplicar o que a gente está vendo. Então, eu estou apresentando uma fórmula que vai tornar mais rápido o cálculo da diagonal de um paralelepípedo. Então, pense o seguinte, ó, você pode calcular usando o teorema de Pitágoras duas vezes, mas fica mais rápido utilizando essa fórmula. Então, vamos lá. Você tem um paralelepípedo nesse exercício. Nesse caso aqui, ó, essa medida aqui, deixa eu mudar de cor para poder ficar mais bonitinho. Então, essa medida aqui, ela corresponde a 24. Essa medida aqui, dessa aresta, corresponde ao 8. E no caso, essa medida aqui, ó, corresponde ao 6. Então, você tem a altura, o comprimento e a largura. São as três dimensões da figura tridimensional. Então, você pode utilizar essa fórmula direto, que a medida da diagonal vai ser, bom, nossa. A medida da diagonal vai ser, primeiro, a raiz. Nós vamos copiar a fórmula igualzinha, igualzinha. E no caso aqui, ó, nós vamos apenas substituir os valores. A dimensão A é uma das dimensões, a dimensão B é a outra, e a dimensão C é a outra. Deixa eu ver o que está acontecendo aqui. Então, por exemplo, aqui você tem A ao quadrado, eu vou marcar que vai ser o 24 ao quadrado. O B, quem é o B? Pode ser o 8. Então, eu vou ter o 8 ao quadrado. E o C, a terceira dimensão, que no caso, o 6 ao quadrado. Lembra, meninas, que eu comentei com vocês que a gente deve decorar alguns valores ao quadrado? Então, o 24 ao quadrado seria o 24 vezes 24, que você vai encontrar o 576. Então, repara que toda vez que você tirar a raiz de 576, você volta ao 24. O 8 ao quadrado vai ser o 64, que vocês já conhecem. E o 6, o 36. Então, agora, eu já tenho que realizar, já calculei a potência, vou calcular agora essa soma. 576 mais 64 mais 36. 64 mais 36 é 100. Então, beleza. 576 mais 100, você vai encontrar a raiz de 676. Essa raiz aqui também é outra raiz que seria bom você decorar. Então, repara que a medida da diagonal aqui vai ser 26, porque 26 ao quadrado, ou 26 vezes 26, é o famoso 676. Eu já comentei na aula passada sobre o dispositivo. Ele é um pouco demorado, mas nós podemos utilizar ele aqui, ó. 676. Coloca aqui, ele vai ser rapidinho, divide de 2 em 2. Opa. O primeiro, o valor ao quadrado que mais se aproxima do 6 é o 4, que é o 2 ao quadrado. 2 ao quadrado é 4, 6 tira 4, 2. Abaixa o 76. Repara que terminou em 6. Dobra o 2, então vai ser 4. Esse 4 vai ser 40 e alguma coisa. O valor que eu coloco aqui tem que ser o mesmo que colocar aqui. Como terminou em 6, vamos pensar. Números que vezes ele mesmo terminam em 6.
Pode ser o 4 vezes 4, que dá 16 e termina em 6, ou o 6 vezes 6. No caso aqui, ó, eu vou tentar o 6, porque nós já sabemos a resposta. 6 vezes 6, 36, vai 3. 6 vezes 4, 24, com mais 3. Hein, meninas? 27. E aí você só fecha a continha, 276. E aí esse 6 que eu coloquei aqui, nesse espaço, é a minha resposta do exercício, ok? Então aqui nós achamos usando uma fórmula mais rápida do que ficar calculando o teorema de Pitágoras duas vezes. Meninas, podem falar, qual que é a dúvida? Oi, Por enquanto, nada. tudo bem? Então entenderam que eu estou apresentando para vocês uma fórmula nova que ela vai simplificar o cálculo da diagonal. Então repara o seguinte, o objetivo do CMSP é que você use o teorema de Pitágoras duas vezes, mas existem outros caminhos, e é esse caminho que eu estou apresentando para vocês. Que aí fica mais rápido, que aí você pega um exercício como esse, que o objetivo é o quê? É determinar o tamanho da diagonal, tá aqui. Como você fez para chegar nele, pode ser um caminho mais rápido utilizando uma fórmula ou aplicando o teorema de Pitágoras duas vezes. Lembrando que pelo teorema de Pitágoras duas vezes, você traria aqui, ó, você teria esse triângulo retângulo aqui, determina essa hipotenusa. Com essa hipotenusa, você fecha aqui, ó, você tem esse outro triângulo retângulo maior, e aí você consegue calcular a hipotenusa, que seria a diagonal que você deseja, tá bom? Aqui, a tarefa. Então, essa aqui é a tarefa de segunda-feira. E aí ele perguntou assim, ó, qual o valor da diagonal de um cubo de arestas 7 centímetros e de um paralelepípedo retângulo, que no caso é um prisma de um bloco retangular, que seria a caixa de sapato ou a caixa de suprimento. Arestas, no caso, seriam as três dimensões: 3 centímetros, 4 centímetros e 5 centímetros. Então você tem duas informações: primeiro a diagonal do cubo e depois a diagonal do paralelepípedo. Lembrando que a primeira informação se refere à diagonal do cubo e a segunda informação à diagonal do paralelepípedo. No caso aqui, ó, nós temos um cubo e esse cubo tem arestas 7 centímetros. Bom, lembrando que as arestas representam as dimensões, as três dimensões que existem no cubo, que é a altura, o comprimento e a largura. É uma figura tridimensional. No caso, eu tenho as três dimensões iguais a A, que é a mesma medida. Então, eu tenho o comprimento igual a 7, isso aqui no cubo. A largura também igual a 7 e a altura igual a 7. Bom, no caso da diagonal, vamos fazer um D maiúsculo, né? Fica mais bonitinho, deixa eu achar meu. A diagonal, no caso. A diagonal do cubo vai ser o quê? Raiz quadrada. Bom, as três dimensões são iguais. Então, vai ser 7 ao quadrado, mais 7 ao quadrado, mais 7 ao quadrado. Tudo bem até aí, meninas? Tudo. Fala uma coisa. Não vamos nem calcular o 7 ao quadrado. Vamos utilizar a propriedade de potência, para a gente não precisar fazer uma continha demais. Fala uma coisa. Quando eu faço 2 mais 2 mais 2, não é a mesma coisa que 3 vezes 2? Sim. Ó, 2 mais 2 é igual a 3 vezes o 2, não é isso? Então, como eu tenho 7 ao quadrado, mais 7 ao quadrado, mais 7 ao quadrado, eu vou falar que eu tenho 3 7 ao quadrado, tudo bem? Lembrando que esse 3 está multiplicando o 7, tudo bem? Fala uma coisa, quem que sai da raiz? É o que está ao quadrado. Então, o 7 ele vai sair ao quadrado, vai sair da raiz, porque eu tenho uma raiz de índice 2, uma raiz de índice, oxi,
E a potência ao quadrado é como se eu estivesse fazendo assim, ó. Raiz de 3 vezes a raiz de 7 ao quadrado. Então, eu cancelo a potência com a raiz, fica só o 7. Então, eu tenho 7 raiz de 3. Porque aqui eu tenho uma multiplicação e a ordem dos tratores não altera o viaduto. Ou seja, tanto faz 3 vezes 7 ou 7 vezes 3, o resultado é o mesmo. Então, eu coloquei o número sem a raiz na frente e o número com a raiz que não foi calculada, que no caso é a raiz de 3, no final. Opa, eu já descobri o valor da diagonal do cubo, que é esse valor que está aqui, ó. Agora, a gente tem que calcular essa medida aqui. No caso, usando a fórmula, fala que a diagonal do paralelepípedo retângulo vai ser o quê? As suas três dimensões elevadas ao quadrado e depois calculada a raiz do resultado. Então, eu vou ter 3 ao quadrado, mais 4 ao quadrado, mais 5 ao quadrado. Aqui os valores são diferentes, então eu vou ter que calcular separadamente mesmo. Diagonais do paralelepípedo retângulo vai ser. Bom, raiz. 3 ao quadrado vai ser o 9, 4 ao quadrado é o 16, e o 5 ao quadrado é o 25. Beleza. Diagonal do paralelepípedo retângulo. Você vai ter aqui, ó, 9 com mais 16, você vai ter o 25. 25 com mais 25, você tem a raiz de 50. Ah, mas eu vou ter que calcular a raiz de 50? Não, repara que o resultado aqui, ó, ele está na forma de número radical. Então, o que que a gente faz? Vamos tentar ver o que que a gente consegue tirar de dentro da raiz. Então, vamos pensar o seguinte. Fala uma coisa. Esse 50, ele pode ser transformado numa multiplicação envolvendo um número que tem uma raiz perfeita? O que que vocês acham? O 25, eu posso falar que é 25 vezes 2? Sim. Sim. Então, eu conheço a raiz de 25. Então, beleza. Posso usar a mesma propriedade que eu usei no caso aqui em cima. Eu vou separar a raiz para o 25 e a raiz para o 2. Então, uma multiplicação. Eu estou multiplicando e como é uma multiplicação de valores dentro da raiz, eu separo uma raiz para cada um. Beleza. A minha diagonal do paralelepípedo retângulo vai ser raiz de 25 vai ser 5, a raiz de 2 não é raiz perfeita, ela vai ficar do lado de fora separado. Olha lá o outro raiz. Para a diagonal do paralelepípedo retângulo, 5 raiz de 2. Essa é a resposta do exercício. Tá? Compreendeu até aí? Sim, eu ia fatorar tudo. Não, mas aí é que tá, gente. Lembrando que isso aí você só vai ganhar se você praticar. Lembrando que você tem que decorar alguns valores. Esses valores, você, à medida que você vai utilizando, vai ficando mais cotidiano, vai ficando mais fácil. Então, por exemplo, vai ter uma época que você vai olhar a raiz de 50, você já vai fazer 5 raiz de 2 direto, porque você vai lembrar que o 50 é o 25 vezes 2 e que a raiz de 25 é o 5. Então, você leva a raiz de 5, no caso, a raiz de 25 é o 5 sai fora da raiz, fica só a raiz de 2. São chamados de números radicais e que elas vão aparecendo. À medida que você vai praticando essas propriedades, vai se tornando. Bom, lembrando que aqui nós não calculamos Pitágoras duas vezes. Nós já utilizamos aquela fórmula. Qual fórmula, professor? A diagonal de um paralelepípedo, ou seja prisma, de prisma, bloco retangular ou um cubo, sempre vai ser a raiz quadrada de uma dimensão ao quadrado, a outra dimensão ao quadrado e a outra dimensão ao quadrado. São três dimensões: comprimento, largura e altura ou profundidade. Então, quando você eleva cada uma dessas medidas ao quadrado, soma e depois calcula a raiz, essa medida é a medida da diagonal. Tudo bem até aí? Tudo. Ok. Na outra tarefa, que é a tarefa do dia 19, que é a tarefa relativa à aula de semana passada, ela fala também do uso do Teorema de Pitágoras. Esse aqui
é bem facinho, mais facinho do que o risco que eu estou tentando fazer aqui agora. Ó, ó o triângulo retângulo aparecendo aqui. Eu tenho que usar. Então, o que que acontece? Pediu para você observar o plano cartesiano e pediu a distância do A até o B. Já deu para perceber que você tem um triângulo retângulo de lado 2 e 3 e que para você determinar essa medida, você vai ter que usar o quê? Teorema de Pitágoras, porque você tem um ângulo de 90 graus aqui, esse ângulo de 90 graus faz com que esse lado seja a hipotenusa e outros dois sejam os catetos. Então, eu vou chamar esse aqui, ó, de H. Vou chamar de IP. Hipotenusa ao quadrado vai ser igual cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Então, beleza. Opa, apertei um negocinho aqui, ele que saiu escrevendo, ó. Que dó. Eu tenho uns botões aqui nessa caneta que eu não sei muito bem para que servem. Opa, serve para mudar os de slide. Descobri um. Hipotenusa ao quadrado é igual. Bom, 2 ao quadrado mais 3 ao quadrado. Beleza. Hipotenusa ao quadrado vai ser 2 ao quadrado, 4, 3 ao quadrado é 9. Hipotenusa vai ser 13. Como ela está ao quadrado, eu vou jogar na forma de raiz. Então, a hipotenusa vai ser raiz de 13. Que no caso aqui, você tem essa alternativa, raiz de 13 unidades. Tá ok? Moleza esse aqui, né? Sim. Então tá. Lembrando que nem sempre o teorema de Pitágoras ele serve para a gente determinar valor desconhecido nas dimensões de um triângulo retângulo, que é uma figura plana, e que no caso tem comprimento, largura e a hipotenusa. No caso aqui, ó, lembrando, nós estamos determinando a hipotenusa, mas podem acontecer casos que o valor desconhecido talvez seja um dos catetos, tá? E aí você tem que tomar cuidado na hora de aplicar a fórmula para não confundir na hora da resolução. Esse desafio aqui ele já estava programado para a aula passada, ó, e eu estou sem saber a hora. Então, nós não podemos avançar muito. Vamos resolver este, que também é a aplicação do Teorema de Pitágoras, e depois vamos ver se dá tempo de resolver os demais, tá? Esse último aqui, ele é um exercício que eu tirei de um vestibular. Bom, dois navios A e B partem de um mesmo ponto no mesmo instante, mas viajam com velocidades diferentes, em direções que formam um ângulo de 90 graus, um ângulo reto. Então, você tem, eles partiram do cais, um partiu num sentido, outro partiu em outro sentido, a velocidade deles é diferente, por isso que nesse instante em que essa foto pode ter sido batida, vamos imaginar que isso aqui é uma foto, por isso que um navio percorreu uma distância maior que o outro. O navio A está mais rápido do que o navio B. Mas o ângulo formado de 90 graus significa que eles partiram do mesmo lugar em direções diferentes, mas que formam entre si o ângulo de 90. E aí pediu, depois de uma hora de viagem, a distância entre os dois navios é de 13 milhas, ou seja, essa distância aqui, ó, que está em pontilhado, equivale a 13 milhas, milhas náuticas. A distância do navio B até o cais é de 5 milhas. Então, essa distância aqui, ó, é de 5 milhas. Essa daqui, ó, é uma situação em que nós temos que determinar a distância do navio A para o cais, ou seja, essa distância aqui, ela não é hipotenusa, ela é um cateto. Eu vou chamar ela de x. Então, repara que eu tenho o valor da hipotenusa, tenho o valor de um cateto, e o que está faltando agora é a medida do outro cateto. E eu vou usar o teorema de Pitágoras. Então, eu tenho, o teorema de Pitágoras fala que a hipotenusa ao quadrado é igual a cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Bom, a hipotenusa é um valor conhecido, que é o caso 13, 13 ao quadrado. O outro cateto conhecido é o 20, é o 5, 5 ao quadrado, mais o x, que é o outro cateto ao quadrado. Repara que o termo desconhecido agora não é hipotenusa, e sim um cateto.
Primeiro passo, calcular as potências. 13 ao quadrado é o 169. O 25 o 5 ao quadrado é o 25, mais x ao quadrado. Vou isolar o x ao quadrado, ou seja, tudo que é diferente do x ao quadrado vai ficar do outro lado com a operação inversa. Então, eu vou movimentar o 25. Vai ficar 169 menos 25. Esse 25 é positivo depois da igualdade, e eu vou mudar de lado em relação à igualdade. Então, ele fica negativo. Ele representa um valor de soma, e eu jogo como um valor de subtração. E é igual a x ao quadrado. Bom, 169 menos 25, você vai encontrar o 144. Beleza. Raiz quadrada do 144. Porque eu vou jogar essa potência na forma de uma raiz. O que vai acontecer? Eu vou descobrir o valor de x. E aí eu finalizo que nesse caso aqui x é igual a 12. 12 o quê? 12 milhas. No caso, milhas náuticas. Se não me engano, deve ser 1852 ou não, 1659, algum valor assim, metros, tá? É, as milhas é uma unidade de medida utilizada muito nos Estados Unidos e em outros países também. O metro é mais fácil para eles fazerem navegações com medidas padrões em todos os países, né? Então, eles padronizaram nas navegações utilizar milhas náuticas. Bom, o que eu tenho para vocês aqui é uma outra atividade, mas agora já é 20h36, vai ficar meio apertado resolver elas. Eu posso deixar elas como um desafio para vocês depois. Então, você tem duas figuras, tá? Vocês entenderam aquele exercício do navio? Sim, Posso continuar? pode. Pode. Tá, ok. Então, aqui, ó, vocês têm as figuras que estão abaixo, estão situadas sobre um triângulo retângulo. Então, você tem um triângulo retângulo aqui, e você tem esse triângulo que não é retângulo, que está pintado da cor de burro quando foge, ele está em cima da hipotenusa deste triângulo azul. Então, repara o seguinte, nesse exercício, pediu para determinar a altura desse triângulo, e depois tem um quadrado, esse quadrado pediu para determinar a diagonal desse quadrado. A lateral do quadrado também é a hipotenusa. Então, veja bem, são duas atividades diferentes. Uma vai ser determinar a altura do triângulo e outra a diagonal. Em ambos os casos, vocês vão utilizar o teorema de Pitágoras, porque vocês já devem ter percebido, neste espacinho aqui, ó, é uma coisa de doido, nossa. Você tem um ângulo de 90 graus. Então, o que acontece? E aqui também, ó, o ângulo de 90. Então, você tem, como é um quadrado verde, então essa medida vale 5, e aqui também vale 5. Esse triângulo falou que o triângulo ele é equilátero. Se ele é equilátero, significa que todos os três lados têm a mesma medida. Ou seja, a medida da hipotenusa vale 5, então esse lado também vale 5, e esse outro lado também vale 5. Repara que a hipotenusa ela foi dividida em partes iguais, em duas partes iguais. Que no caso, essa medida aqui, ó, vai ser igual a 2,5. Tudo bem até aí? Sim. Então vamos lá. Nós temos duas figuras que nós temos que determinar. No caso, um é a altura e outra é a diagonal. Como é que vocês estão de tempo aí? Posso continuar ou vocês preferem continuar na próxima aula? Pode continuar. Vocês que sabem. Então vamos lá. Vamos aqui para esse triângulo primeiro. Nós temos que determinar essa altura. Aqui nós já falamos que vale 2,5. Aqui nós temos o ângulo de 90 e aqui vale 5. Então, veja bem, ó, a hipotenusa vale 5, esse cateto vale 2,5
E essa altura é o que você pretende determinar. Essa altura é um cateto do triângulo retângulo. Então, vamos lá. Hipotenusa, que é o 5, ele vai estar ao quadrado. O cateto, eu posso falar que um dos catetos vale 2,5 e que o outro cateto ali para mim, no caso, vai ser o H, que também vai estar ao quadrado. Repara que nessa situação também o H, o nosso H, ele é um cateto e que ele é o termo desconhecido. Então, eu vou ter que calcular as potências e fazer uma continha de menos. No caso, 5 ao quadrado vai dar 25. 2,5 ao quadrado. Bom, se a gente lembrar, 2,5 é a mesma coisa que 25 décimos. Uma casa depois da vírgula, um zero. 25 décimos ao quadrado é o 25 vezes 25, que vai dar 625. 10 ao quadrado é o 100. Então, ó, dois zeros, duas casas depois da vírgula. Então, eu tenho 6,25. Então, aqui eu tenho 6,25 para a medida de 2,5 ao quadrado. Isso aqui, opa, marquei o sinal errado, que eu já estou querendo adiantar aqui. Então, aqui está somado. Oxi. Então, repara que agora eu vou jogar este termo para o outro lado da igualdade, e aí eu vou mudar o sinal dele. Então, vai ser 25 menos 6,25, que é igual a h ao quadrado. Você tem R$ 25, gastou R$ 6,25, sobrou R$ 18,75. Esse quadrado vai na forma de raiz. Raiz de 18,75 é igual a h. Então, beleza. Temos que calcular a raiz de 18,75. Lembrando que 18,75 é a mesma coisa. No caso aqui, ó, a raiz de 1875 dividido pela raiz, duas casas depois da vírgula, 100. A raiz de 100 a gente já sabe que é 10. Falta calcular quanto é a raiz de 1875. Meninas, eu acho que está me dando uma certa amnésia. Vamos calcular juntos isso aqui usando o dispositivo? Eu tenho que separar de quantas e quantas casas aqui mesmo? Contando de trás para frente. Duas? Duas. Isso mesmo. O 18 é um número importante. Eu preciso agora calcular essa primeira etapa. Eu preciso de um número que, vezes ele mesmo, ou seja igual a 18, ou mais se aproxime do 18. Eu preciso fazer uma continha de menos. Bom, 1 vezes 1 é 1. Para descontar de 18 é pouco. 2 vezes 2 é 4. Para descontar de 18 é pouco. 3 vezes 3 é 9. Ó, 9 para 18 ainda falta um cadiquinho. No caso, o 4 vezes 4 é o 16. E ele está mais próximo do 18. Se eu pegar o 5 vezes 5, vai dar 25. Aí passou. Então, eu tenho que usar o 4. 4 vezes 4 é o 16. Sobra 2. Abaixa o 75. Repara que eu separei de duas em duas, porque eu também baixo de dois em dois. Esse 4 a gente dobra. E aí eu tenho que lembrar que o número que eu calcular aqui, eu tenho que colocar aqui também. E vou fazer uma continha de vezes. Se for 1, é 81 vezes 1. É pouco para descontar de 275. Se for 2, 82 vezes 2 vai dar 164. Se for 3, 83 vezes o 3, 3 vezes 3, 9. 8 vezes 3, quanto que é 8 vezes 3? Tcharam! 24, tá certo, meninas? Sim. Isso. Então, eu vou ter 249.
que mais se aproxima. Se eu tentar o 4, bom, 4 vezes, o 8 vezes 4 vai dar 320 alguma coisa. Então já vai ser muito, já vai ter ultrapassado. Então eu vou descontar o 249. 5 tira 9. Não dá, pede emprestado, aquela coisa toda. Do 9 até o 15 vai dar 6. 6 tira 4, 2. Deixa eu olhar minha colinha aqui. E agora, esse 3 que está aqui, ó, eu vou subir ele, que foi o que eu consegui achar. Repara que não tem mais números para baixar. O que que eu faço? Ainda sobrou coisas para calcular. Eu posso avançar as casas. Como? Coloco a vírgula e o 00. Repara que a gente vai colocando de duas em duas casas. Agora, eu tenho 43. Eu tenho que dobrar este valor para a linha de baixo. Eu vou ter 8, 6, alguma coisa vezes alguma coisa. Então, repara uma coisa, ó. Virou 860 alguma coisa. Se for 1, 861 vezes 1 vai dar 861, é pouco para 2.600. 862 vezes 2 vai dar 1.600, 1.700, um pouquinho. É pouco. Eu vou tentar o 3 de novo. Então fica 863 vezes o 3. 3 vezes 3 é o famoso 9. 6 vezes 3 é o famoso 18. Vai 1. 8 vezes 3 é o 24, com mais 1, 25. Então, eu achei aqui 2.589. Sobra 11. E eu não vou precisar mais avançar, porque eu já tenho aqui, ó, esse 3. Então, eu tenho 43,3. E agora eu não posso esquecer da vírgula. Estou dividindo por 10. Eu vou deslocar a vírgula mais uma casa para a esquerda. Eu vou encontrar o 4,33. E aí a gente vai olhar as alternativas. Eu tenho a medida H do nosso triângulo igual a 4,33. Repara o seguinte, eu já consigo eliminar uma resposta, essa aqui não pode, e nem essa. Eu fico com duas respostas. Duas respostas, neste caso aqui, ó, ou o meu exercício tem a alternativa A ou a alternativa C, porque eu tenho 4,33 para H. Ok? E aí, a gente consegue determinar rapidinho a medida diagonal desse quadrilátero, no caso aqui é um quadrado? Lembrando que essa base vale 5, essa lateral vale 5. O teorema de Pitágoras, esse D aqui, que é a diagonal, é a hipotenusa, 5 ao quadrado, 5 ao quadrado. Vou até fazer aqui mesmo, ó. D é igual a 5 ao quadrado mais 5 ao quadrado. Estamos falando do quadrado. Esse aqui nós estamos falando do triângulo, só para situar. Bom, 5 ao quadrado é 25, 5 ao quadrado é 25. Eu descobri que eu tenho uma raiz de 50, que já apareceu hoje. Quanto que deu mesmo na raiz de 50? Como é que a gente fez mesmo? Transformou 50 em 25 Vezes 2. vezes 2. A raiz de 25 é conhecida, então eu consigo tirar fora da raiz. Então fica aqui, ó, raiz de 25 é 5 e a raiz de 2 fica aqui. Aí fala assim, ué, mas 5 raiz de 2, ela não está aqui. Repara que no exercício pediu para usar raiz de 2 aproximadamente 1,414 e a raiz de 3, 1,732. Repara que não apareceu nada com raiz de 3 até agora. Isso aqui é uma informação apenas para confundir. Então, nós vamos usar o valor decimal aproximado da raiz de 2. Então, temos que fazer aqui 5 aproximadamente vezes 1,414. Vou montar ela aqui. 1,414. Está acabando. Hoje o Bruno entrou? Ele está fazendo curso, né?
Tá. vezes 5. E podia entrar também, eu vi o Michael Douglas também podia entrar, o Matheus também podia entrar. Estou vendo o pessoal, mas eles não estão participando. Se você encontrar com eles ou conversar com eles, fala para eles, ó, tem um plantão de dúvidas, entra lá que tá lá para ajudar. Bom, 5 vezes 4 é o 20, vai 2. 1 vezes 5 é o 5 mais 2, 7. 4 vezes 5 é o 20, vai 2. 1 vezes 5, 5 mais 2, 7. Repara que eu tenho 3 casas depois da vírgula, 1, 2, 3, a vírgula, e cancela esse zero final. Então, descobrimos que a nossa diagonal D, oxi, é errado. Comecei assim, depois piora. Aqui tem uns botões que eu ainda não descobri para que serve. Na hora que eu descobri, vou ficar até chato. 7,07. Então, nós temos o valor de H433 e o valor de D737 inteiros e 7 décimos. No caso, a resposta é a alternativa A. Resposta A. Tudo bem? Meninas, tem alguma dúvida até Sim. aí? Tem Não. certeza? Não tem Não. dúvida? Então, ó, essa aula tá gravada. Eu vou só tirar, cortar as partes que eu cometi a gafe aqui de cair o sistema. E aí depois, assim que o Google me devolver, eu boto lá para vocês no YouTube e aí já compartilho o link. Igual semana passada, tá bom? E aí, se vocês acharem que devem assistir de novo, ficar com alguma dúvida, alguma coisa, a gente conversa depois durante o próximo plantão de dúvidas, ou sei lá, vocês podem mandar dúvida no privado e a gente trabalha novamente. Tudo bem? Tudo. Tudo. Eu agradeço demais a presença de vocês aqui. Deixa eu voltar aqui para o meu Meet. Obrigado pela presença de vocês. Eu fico muito satisfeito com a participação de vocês e conto com a presença de vocês na próxima quarta-feira, tá bom? E aí a gente vai esclarecendo as atividades, as tarefas e também alguma dúvida em algum exercício de Enem, de vestibular, tá bom? Muito obrigado pela Ok. presença e boa noite para vocês, tá bom? Obrigada, professor. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau.